Pá. Sempre começa a gente corta, mas Tá bom. enfim. Bom dia, Afonso. Fala, galera. Arro. Arro, família. Olá, terráqueos. Acho que só terráqueos é Saudações. pouco, né? Seres de luz Saudações, do universo. seres multidimensionais. Esse aqui agora é o Caverna Cósmica. Esse é o nosso primeiro vídeo. Sim, muito bom, né? Estamos muito felizes em poder compartilhar um conhecimento e alguns saberes aí que a gente sempre tem, né, na troca nossa, assim, Sim. Mas é legal também a gente abrir o diálogo para mais gente ainda. Eu sou Afonso Carvalho, eu sou arquiteto, pelo menos nesse plano, né? E esse daqui é o Wilmer. Arro. Conta pra eles quem você é, Wilmer. Meu nome é Wilmer Adames, eu sou venezuelano. Durante muitos anos fui professor de idiomas, de espanhol, principalmente, e faz alguns anos que eu sou terapeuta holístico e trabalho com xamanismo, com curas quânticas, com astrologia, com tarô, entre outras coisas místicas, esotéricas. O que é um rapidinho xamanismo? Xamanismo é a conexão com a magia da natureza, né? A cura pela natureza, a conexão da magia com as intenções de melhorar, né, as frequências das pessoas, dos seres, dos animais, entre outras questões. Mas é mais do que tudo isso, né? Usar a conexão mágica da natureza para você se curar, para você se conhecer. Galera, é assim, a gente está começando esse projeto hoje por uma razão especial. O Wilmer, que é meu terapeuta, a gente se conhece já há um bom tempo e ele sugeriu para eu assistir Midnight Gospel no Netflix. Exatamente, né? Até mesmo antes do Afonso ser, né, meu paciente, né? Meu amigo, meu brother, meu irmão. Ele já era meu aluno de espanhol também, então a gente já sempre teve muita troca, né, de conhecimentos, né, de muitos saberes, de muitas propostas e sempre ele é que me apresentou o filme Interestelar, né? Toda aula ele me falava assim: você já assistiu Interestelar? E eu falava assim: não, ainda não. Cara, você não fala comigo até você assistir Interestelar. Então eu fui lá assistir e é um dos meus filmes favoritos até hoje, né? Então, quando eu cheguei pra ele, eu falei assim: assista Midnight Gospel. E aí falei pra ele: lembra quando você me falou, né? Assista Interestelar? É mais ou menos essa frequência, essa pegada aí, né? Então, fala aí, gostou? Depois a gente pode até fazer um pelo Interestelar, né? E cara, o Midnight Gospel, eu acho que reflete muito o que a gente é, que é uma busca insana, assim, pelo autoconhecimento, uma busca pela verdade, de se entender por que a gente está aqui, um pouco do que, para onde a gente vai, de onde a gente veio. E, pô, cara, o Midnight Gospel não parece com nada, é totalmente diferente do que a gente está acostumado, e eu acho que isso torna o seriado muito fantástico, assim, né? Fantástico, muito bom, né? Fantástico. A gente fala de... Assim, nossa, tem um seriado super curto, né? Seriado, desenho, né? Nem sei como me referir a ele, mas assim, ele tem 8 episódios e cada episódio deve ter assim menos de meia hora, mas assim, é tanta informação, é tanto conhecimento, é tanta coisa que você recebe que é bom assistir cada episódio pelo menos 2 ou 3 vezes para você realmente se ligar em toda a simbologia, em todos os saberes, em cada coisa que eles falam, né? Em cada referência que eles fazem. Realmente é show, é um negócio que eu fiquei impressionado. Galera, e assim, quem não sabe, esse seriado da Netflix, ele é baseado num podcast do Duncan Trussell, um americano aí, que chamava Duncan Trussell Family Hour, que já existe há muito tempo, antes de podcast se tornar famoso, tá em várias plataformas assim. E esse cara, ele entrevistava pessoas sobre vários assuntos, muito de meditação, enfim, temas até certamente polêmicos, assim, né? Então, que dá uma discussão bacana. E aí o cara chamado Pendleton Ward, que é o desenhista, o animador que fez A Hora da Aventura, o desenho A Hora da Aventura, entrou em contato com esse Duncan e eles criaram esse seriado aí, animação, fantástico, né? Nossa, é demais mesmo. Realmente
a gente no começo iria falar, né, sobre a trama toda, mas depois aqui de debater um pouquinho, vimos que é tão rico cada episódio que a gente prefere falar só apenas um episódio, né, em cada vídeo, e realmente a gente poder desenvolver aí com vocês também, porque vocês assistam e pensem um pouquinho também. Realmente, assim, primeiro falando do personagem principal, né, que é o Clancy. Ele é um cara, assim, que é bem simpático, né? Aquele personagem, assim, bem simpático. Amigável pra caramba. Amigável e tudo, né? Ele usa um chapéu de bruxo, assim, que, assim, dentro dos meus estudos, né? Eu vejo que ele deve ser iniciado na magia, no ocultismo, na bruxaria, né? Ele deve ser alguém que tem um conhecimento cósmico, sagrado, assim. Realmente é uma pessoa que é bem interessante, se você já vê ele, né? E você já fala, pô, é o tipo de pessoa que eu queria ser amigo, sabe? Exatamente. É a pessoa que eu queria realmente fazer amizade, trocar uma ideia, né? Muita gente fina. Como você fala, né? Eu queria sentar e tomar um café com esse cara aí, um chá e tal, né? É muito massa. Então, ó, você tá entendendo que vai ter spoiler pra caramba, se você não viu, assiste pelo menos o primeiro episódio, né? Que é o que a gente vai falar mais agora. Porque é muito bom, vale a pena. E continuando então, você que já assistiu agora. Cara, esse seriado é fantástico. O Clancy, ele vive num mundo meio totalmente surrealista, assim, né? Sim. Mas ele se afastou assim, ele mora sozinho e tal. E ele tem uma máquina de simulação de mundos. Simulações de realidades diferentes. E ele vai em cada um desses mundos para experimentar, conhecer e gravar o podcast dele com as pessoas dessas realidades, assim. E o interessante nesse começo, que eu acho, que assim, o simulador, ele tem um formato já muito representativo, né? Que é um formato de uma vagina mesmo, assim, sim, né? Exatamente. Órgão reprodutor feminino. Exatamente. Que eu acho interessante que é da onde começa a vida, né? Isso. É ali que a vida começa. Então eles sempre estão junto, ligando essa coisa de vida, morte, essas coisas que nos tornam seres humanos, assim, isso, né? E no Tantra, a vagina chama Yoni. E também é colocada como o portal da vida, né? Então ele coloca a cabeça no portal da vida e vai para uma outra realidade, assim, é fantástico. E nesse primeiro episódio ele escolhe a Terra, até coloquei o nome aqui, Terra 4169, que é onde está acontecendo um apocalipse zumbi, tá uma zona, aquela terra, e ele encontra com o presidente, no caso eles não falam da onde, mas é muito nítido que é o presidente dos Estados Unidos, pela Casa Branca e tal. E quando ele começa a gravar o podcast, ele vai entrevistar o presidente. E o presidente, no caso, quem está fazendo é o Dr. Drew Pinsky, que ele é um médico especialista em vícios e ex-funcionário do Departamento de Dependência Química do Hospital Las Encinas. Ele é californiano, tinha um programa de rádio também que durou muito tempo. Enfim, é um especialista no assunto de dependência química, esse tipo de coisa, né? E aí ele chega nesse planeta, fala com esse cara, uma pessoa de óculos, né? E começa a gravar o podcast. E é interessante que o primeiro símbolo assim que me chamou a atenção foi que quando eles estão na Casa Branca, tem uma bandeira que não é dos Estados Unidos, no caso. É uma bandeira que tem as cores da bandeira do México, várias estrelas assim em volta e tem uma serpente no meio, assim. E depois essa serpente até aparece no chão da suposta Casa Branca em alguns momentos. Então, vários momentos a representação da serpente aparece, né? E eu quero que o Wilmer fale o que é a representação da serpente. Já. A serpente, assim, ela, primeiro, né, a visão no próprio xamanismo seria isso, né? A transformação, o momento de morte e renascimento, né? A serpente, ela traz essa medicina, essa magia de que a pele antiga fica para trás, né? E essa pele nova, então esse novo ser, ele renasce a partir dessa questão. Então, e curioso que, assim, até mesmo na cultura dos aztecas, né, lá no México, sempre teve um simbolismo, né, da serpente cósmica, né, que desperta e faz essa conexão com o divino, com o supremo.
E assim, então por ser México, né, deve estar muito relacionado com Azteca, com Maias, com essa frequência também, né, das tribos antigas que habitavam ali, né, e é curioso, né, porque ele mostra então outras realidades onde as coisas podem ser parecidas, só que diferentes, sabe, aquele the same but different, sabe, então tipo, é um país, né, que está em pauta e tudo mais, entretanto, parece ser os Estados Unidos, mas não é, né, e então, em outra dimensão, possivelmente, talvez o México é o país principal da economia do mundo, né? É possível, assim, outra dimensão, né, a gente que está morando no Brasil, na verdade, o Brasil ser tipo a Índia, né, e aqui as pessoas serem os mestres de yoga e outras Demais. questões, né? E em meio a esse caos dos zumbis que está rolando, tem as pessoas que não foram infectadas, vamos falar assim, elas estão protestando para a legalização da maconha e algumas outras drogas. Assim. Então, o interessante é isso, você conseguir prestar atenção em tudo que acontece ali, o caos e o diálogo ser muito interessante também, muito rico, assim. Sim. Até a gente estava conversando disso, né? Porque tem muita coisa acontecendo, é muita informação. E aí eu lembro assim, quando eu estudava a homeostase quântica, o professor sempre falava isso pra gente, né? Que a gente tem muitas da nova geração, né? As crianças, os adolescentes que de 2000 para cá são pessoas que são muito cristalinas, muito quânticas. Então elas precisam de mais do que uma informação para se concentrar. Na escola, a pessoa tinha que prestar atenção na tia que ela estava falando e ela estava desenhando ao mesmo tempo para poder realmente linkar, né, os conteúdos. Às vezes, se ficar uma coisa só, a pessoa não fixa tanto como quando tem um monte de coisa acontecendo, parece que ela consegue, né, focar melhor naquilo que assim, parece que sua cabeça está bugando, mas na verdade você está prestando muita atenção. Isso, na verdade, é o resumo do seriado. Assim, todos os episódios um caos que a gente... Eu tenho até certa dificuldade de prestar atenção, às vezes, no papo, porque é muita loucura acontecendo. Muita coisa, assim, né? Exatamente. E quando eles começam a falar, né, o Clancy até fala, vamos falar aí dos zumbis, ele fala, não quero falar desses caras, por exemplo, vamos falar de outra coisa. Ele fala, tá, e o pessoal que tá querendo legalizar aí, né? E aí eles começam a discussão em relação a isso, o que são essas substâncias naturais ou sintéticas que ou estão na natureza ou foram criados por a gente, né? A substância por si só, ela não é um problema. A substância não pode fazer nada sozinha, né? Sim. Somos nós que a manipulamos, que usamos, injetamos, enfim, e podemos criar circunstâncias boas ou ruins para ela. Ou pode ser uma maconha medicinal, que ela é muito boa para algumas pessoas, ou você pode ficar chapadão de maconha e pode te atrapalhar na sua vida também, né? Sim. Então, uma coisa que eles chamam muita atenção são as circunstâncias, não a substância em si, né? Sim, isso até começa, né, quando as pessoas são crianças, né? A gente estava falando aquelas crianças que ficam girando até ficar tontas, né? Elas já têm um gosto, né, por sair do equilíbrio, do eixo, né? A criança, ela se sente divertida quando ela está vendo o mundo girando e já existe uma predisposição a estar com a consciência alterada. Muitas pessoas, então, na época da adolescência, né, apesar das leis e tudo, né, muitas pessoas bebem antes dos 18 anos e experimentam algum tipo de substâncias, né, ou plantas, né, e elas acabam tendo esse tipo de alteração de consciência, assim, e acreditam muito que essa seja, né, uma outra frequência mais elevada que ela se conecta, né? E assim, claro que muitas pessoas acreditam que é por isso, né? Eu como terapeuta les falo, né? Tenho muitos pacientes que têm esse tipo de situação, que colocam a desculpa, né, disso que, não, eu só fumo para relaxar, ou eu fumo porque senão eu não consigo dormir, ou eu fumo para não ficar estressado. Então as pessoas, elas, como você falou, que elas inventam regras, né? Sim, criam regras para elas mesmas, né? E criam regras, exatamente. Eu só consigo dormir se eu fumar Exatamente, eu só consigo comer se eu fumar, só vai ficar, né? Vou fazer uma coisa, vou fazer uma trilha, mas só se for fumar. Vou numa festa, mas só se chapar o coco, né? Tipo assim, então, exato.
as pessoas estão muito assim confusas nessa questão, porque em nenhum momento a gente falou que seja bom, que seja ruim, né? A gente analisando o episódio, assim, o que está acontecendo. Sim. E ao mesmo tempo, assim, entendendo que a postura deles, que eles trazem é isso, né? Que é tudo em equilíbrio, né? Não pode realmente nunca você, assim, depender de alguma coisa para você ser feliz, né? E eu só vou ser feliz quando eu fumar, só vou ser feliz quando eu beber, só vou ser feliz, né, quando eu for um ritual, expandir minha consciência usando uma planta, ou, né? E a felicidade é aqui e agora, né? Na circunstância que você tiver, né? Então, tem aquela frase lá, como que ele fala, né? Nasce... Ah, sim, você nasce, morre e no meio disso a maioria só chora, né? Isso, é uma frase desse episódio, Desse episódio, né? Mesmo, no final. Então, as pessoas elas que ao invés de procurarem, né, porque o que acontece, né? O próprio uso dessas questões, das drogas e as plantas de poder, né? Elas realmente abrem, expandem, né, a consciência, mas não é só isso que você pode fazer para se abrir, para se expandir, né? Você pode meditar, né? Você pode encontrar técnicas de meditação, de respiração, música, mantras, instrumentos, né? Frequências, enfim. Tem muitas coisas também que podem te chapar, né? Muito, né? Além do próprio uso, né? Então, assim, muitas pessoas começam esse fluxo, né? Essa procura pelo despertar da consciência, assim, pelo uso, assim, de uma cannabis, né? Pelo uso das medicinas da floresta, por uso de várias, né, substâncias, e as pessoas acham que elas se conectam quando elas fazem o uso, né, disto, né? Mas na verdade elas já estão conectadas, sim, né? Sim. Elas só percebem que isso acontece porque elas passam a ouvir essa voz, né? O que é essa voz que está falando comigo, sim, né? É a minha consciência, é meu espírito, minha alma, quem está falando comigo, né? Mas assim, você percebe isso quando você está no efeito, né? Mas você não quer dizer que por causa que você faz isso, você né? Você se percebe fazendo, mas não quer dizer que quando você não está chapado, isso não esteja acontecendo, né? Sim. Entende? Então, essa... Sem dúvida. Às vezes, não sei, tipo, quando você faz o bem para alguma outra pessoa, assim, você também libera sensações muito boas no corpo também, que já, sabe, te trazem uma recompensa, assim, também, né? Uma coisa também física mesmo, né? Que você que sente. E o interessante, voltando, assim, para essa parte do episódio, que eles estão conversando com isso, fugindo de um monte de zumbi, querendo pegar eles e tal. Loucura, assim. A loucura. E ele fala que, por exemplo, o Clancy fala, né? Que ele já ficou chapadão de maconha uma vez, e quando ele voltou, assim, ele falou, eu preciso ir pra academia, eu preciso cuidar do meu físico. Isso. Então ele falou que chega a trazer à tona alguns questionamentos que ele já tinha. Né? Mas ele preferia esconder, isso, né? Algumas sombras que a gente não quer encarar, né? Exatamente. Que a gente adia. E é normal de todo mundo isso, né? E ele fala que ele teve alguns contatos diretos com esse tipo de coisa. O exemplo foi ir pra academia, né? Enfim. Isso. Lembra aquela mulher lá que fazia aquele vídeo do Tapa na Pantera, né? O Tapa na Pantera. Que ela falava assim, eu fumo maconha faz 30 anos e não sou viciada. Né? Então, lembra um pouco disso, né? Mas assim, essa realmente, a postura deles eu achei que é muito interessante, até porque, algo que é interessante você saber, né? Mas todas as gravações são reais, né? E essa gravação especialmente foi de um cara que dedicou a vida inteira a isso, né? A trabalhar, né, com pessoas, um médico que trabalhava com pessoas dependentes, né? Pessoas que tinham essa questão. E então são pessoas que têm muita, assim, autonomia e muita, digamos assim, muito conhecimento para compartilhar, assim, para a questão boa. E assim, a gente chegando nesse monte de caos, vendo todo esse monte de coisa, né? A gente chegou na conclusão, né, que eles querem passar essa mensagem que, assim, o mundo ele não vai parar, né, para você meditar, né? O mundo não vai parar para você estar em paz, né? O mundo não vai parar para você se conectar numa frequência elevada, né? Você tem que aprender a fazer isso
independente se passou moto, passou carro, faz barulho, né? O teu celular tocou, Sim. enfim, né? Você tem que saber, né? Tá, porque você vê, né? O episódio todo é um caos, assim, muita Sim. coisa acontecendo. Eles estão usando arma, eles acham uma mulher grávida e eles estão tendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eles estão conversando, dialogando, assim, Na sobre maior um calma, assunto, cabeça, assim, colocando realmente uma ideologia muito interessante, né? Então eu acho bem legal assim, Sim. essa... É fantástico. E assim, voltando na questão das circunstâncias, ele até comenta no episódio, você toma um Valium, vai fazer uma colonoscopia, puta, é excelente, né? A melhor coisa que você pode fazer para colonoscopia, assim. Agora, você bebeu álcool, vai dirigir, toma um Valium, meu irmão, você vai se matar. Né? Isso, você vai para outra dimensão então, rapidinho. Exato. E poder levar outra pessoa, cuidado. Exatamente. Então, é muito a questão das circunstâncias que eles batem muito na tecla durante o episódio, assim. Sim. E aí, o presidente fala pro Clancy, mas assim, como você consegue se controlar quando você não tá assim no seu 100% de consciência ou tá com algum tipo de influência, assim, ou química, ou qualquer, ou até emocional, assim. E aí que o Clancy começa a falar da meditação. Ele fala aqui da prática de meditação, e no caso ele fala da mindfulness, que você simplesmente senta, observa a sua respiração, observa tudo que está acontecendo no corpo, como as emoções, aonde estão as emoções e como elas acontecem, como você pensa, como você raciocina, não é o que você raciocina, é como. Você começa a observar os seus padrões de pensamento, de sensações, e você percebe como elas surgem e o que elas fazem com você, né? Qual o estado que ela te coloca, o estado emocional, né? Enfim. É como fazer um raio-x do corpo, né? Você vai fazendo um raio-x assim do seu corpo e olhando, né? Cada célula, cada molécula, cada átomo, cada parte do seu corpo. Você vai fazendo um raio-x, você percebendo, né? Aquele mergulho para dentro, né? Um mergulho para dentro, né? Sim. Então, é até interessante, né? O nome mesmo, Mindfulness, né? Algo bonito, algo forte, né? Parece assim, até né? coisa de startup, Sim, né? exatamente. Né? Exato. E sabe que é curioso, né? Porque conheço muitas pessoas também, né? Que já foram usuários e ainda são, e eles vêm e falam assim, nossa, cara, aprendi Mindfulness, aprendi meditar, digamos, aprendi um jeito, né, de ficar chapado sem fumar, né, assim, que seria chapado da meditação, da conexão, né, e tudo mais. E, claro, isso não quer dizer que você vai, às vezes, jogar um vício fora pela janela, né, de uma vez, né, mas você pode ir já, né, fazendo ele descer degrau por degrau. E aí, né, é uma forma de você equilibrar as coisas, né, acredito que eles falam no mesmo episódio das duas coisas, tentando passar essa mensagem, né, que muita gente começa pelo uso dos psicodélicos, dos enteógenos, né, das plantas e tudo mais, e depois começa a perceber que existem outras formas de atingir esses estados. Sim. E assim, por isso que ele fala no final são as circunstâncias, né? Então assim, sabe, assim, quem nunca teve uma curiosidade ou, né, sempre foi, pelo menos, a saber o que é, né? E muitas pessoas acabam tendo uma forma de ponderar, de balancear e até mesmo de se conhecer de outras maneiras, né? Mas o mindfulness ou a própria meditação, diferentes tipos de meditação, sempre vão trazer pra gente assim uma boa brisa, né? Uma boa conexão, né? E eles fogem assim muito para não ser contagiados pelo medo de se tornar um zumbi. Exato, né? exato. E aí todo mundo está se tornando a um fuga zumbi. tá aí. E o Clancy fala que nessa meditação ele começou a ver as coisas como elas são mesmo, porque ele falou que era um cara muito estressado, que ele sentia muita raiva. No meio da meditação, lá em silêncio, um cachorro começava a latir, poxa, tipo, tirou ele da meditação, ele já queria sair e gritar com o cachorro para ele ficar quieto e tal. Mas as coisas são assim, as coisas são o que elas são, os cachorros latem, sabe? Estamos aqui gravando, passa carro, vai fazer barulho, e é a verdade, não adianta a gente ficar puto com o carro, falar, não, vamos gravar, tá chovendo, faz barulho. É o controle, a meditação ajuda isso. E ele fala que ele começou a entender a raiva dele, que ele sentia,
a observar a raiva dele, a ver ela crescendo dentro dele e entender que aquilo é raiva, sabe? E que aquilo também vai passar, assim, né? Como qualquer sensação, assim. Ele diz no episódio que os budistas, eles comparam a raiva a uma flor, que a flor é doce e as raízes dela são azedas, amargas, assim. Então você consegue ir vendo a doçura da flor e se transformando naquela coisa amarga lá embaixo, mas muito nitidamente. Então você consegue observar isso acontecendo e você consegue se controlar melhor, né? Você tem o domínio daquilo que está surgindo dentro de você, sabe? E surge até fisicamente, assim. Eu já tive momentos de raiva que eu perdi até a fome, porque eu sentia que já estava ocupando aquele espaço que era da comida, no caso, assim, sabe? Então isso da meditação é uma coisa muito interessante, que ele vê como que todos os padrões, assim, é aquela coisa que surge, assim, ela se expande dentro de você, só que ela vai dissipando até desaparecer por completo, assim. E várias sensações são assim, no caso todas até. Posso ousar dizer todas as sensações, elas só aparecem, a gente briga com a raiva para já pular para um outro estado emocional, para aquilo passar logo e querer se distrair daquela coisa para não sentir mais. E se a gente só observar, né? O que vai acontecer com ela? E aí ela tende a se dissipar e desaparecer, né? Como várias sensações, assim, né? Eu acho que isso é muito interessante, é um questionamento que ele faz no episódio muito bacana, assim, do autocontrole também, né? Sim, e assim, lembrando que a raiva acumulada, ela se transforma em ódio. Então, se você não trabalha a sua raiva e você sempre quer parece uma pessoa que tá de bem com a vida, ai, não, tranquilo, eu tô good vibes, né, nunca ficou brava, é difícil não ter raiva, né, tem muita gente que fala assim, né, então é uma coisa natural, né, ter raiva aqui na Terra, assim como tá feliz, assim como ter sangue, como ter, né, espírito, tudo assim, a raiva faz parte do aprendizado que a gente tem, né, a diferença é o que a gente faz com ele. Então existem muitas pessoas perguntam pra gente, nossa, e o que você ganhou meditando, né? Olha, ganhei paz e espírito, mas também, sabe o que eu perdi? Eu perdi esse ódio, essa raiva acumulada, né? Parece que ela realmente se desfaz, né? E uma das principais coisas, eu lembro até mesmo quando eu estava estudando para ser terapeuta holístico, alguns anos atrás, na aula de meditação, a gente estava todo mundo meditando assim, e sei lá, um vizinho, alguém passou ouvindo um axé ou alguma música assim, que é nada contra, né? Mas assim, algo que desconcentrou o pessoal, e teve um aluno que levantou a mão na hora e falou assim, professor, com essa música não dá. Daí o professor falou para ele, bom, você está concentrado no seu interior, na sua respiração ou na música externa? Aí eu fico quietinho e volto lá. Então, né, a gente já falou isso, mas é legal falar de novo, né? O mundo não vai parar para você meditar, né? Assim, as circunstâncias que a gente tem, principalmente quem mora em cidade, sabe, né? Que tem ônibus, que tem moto, né? Que tem cachorro, que tem... E se você ainda se deixar irritar por esses sons ou por essa manifestação sonora que vem... É um teste, acaba sendo um teste, né? É pra verdade, você, a vida é isso, né? A vida é isso, né? A vida e é isso que ele mostra no episódio, assim, porque tem um monte de coisa acontecendo o tempo inteiro, eles estão num papo na cabeça, e isso aí, muita gente me fala assim, nossa, Will, mas como você pode assistir isso? É muita coisa. E pois é, né? A vida é assim, né? A gente tem muito conhecimento, muita coisa acontecendo, mas tem que ter alguma coisa que você tá mais concentrado. Assim. Tipo, é aquela coisa, muita gente fala, não, quando, por exemplo, a pandemia, ótimo exemplo. Quando passar a pandemia eu vou estudar não sei o que, eu vou fazer não sei o que. Meu irmão, a vida não tá esperando, né? Exatamente. A vida tem pandemia, a vida tem tudo, todos os problemas estão aí e não adianta a gente esperar tudo passar para começar a fazer alguma coisa ou querer fazer alguma coisa diferente. Dentro do que é possível, a gente tem que agir, né? Então, exatamente, dentro do que é possível, tem um monte de informação, tem que se concentrar, né? Dentro do que é possível agora, pode estudar. Então, né, o conhecimento tá aí, né? Tem seriados muito bons, desenhos muito bons, como este, o negócio realmente E ainda mais, tipo, nessa hora que eles estão falando disso, da raiva, tudo,
é quando a grávida ali, que ele tá fugindo com eles, que entrou no meio do rolê, uma mulher grávida, dá a luz. E ela dá a luz ali numa piscina de plástico, assim, do nada. E, tipo, maior naturalidade, ele pega a criança e tal, e assim... continuam conversando, assim, foi só um meio parto. da sabe? troca, isso, apenas um parto, né? E aí entra nessa ordem de novo que a gente falou no começo, da serpente, que é o renascimento e tudo mais, e essa simbologia da criança nascer também está relacionada a isso, né? O renascimento, o nascimento, né? Então, muito legal, assim, essa questão de, olha, eu nunca fiz um parto na minha vida, que normalmente, imagina você fazendo um parto ali, uma mulher na sua frente com uma criança saindo, né? E eles na maior tranquilidade batendo papo sobre assunto de legalização, de mindfulness e tudo mais, tranquilamente, pegando, né, arrancando. Aí o Clancy fala assim, respira, aí o outro, não, agora é força, eu respirar era antes, e, tipo, e continuar, tá, mas e aí? Meu, é muito, muito legal essa analogia de sempre estar com questões daquilo que nos torna humanos, aquilo mais próximo do animal mesmo, que é o nascimento, né? Não existe nada mais ainda até bonito, assim, o nascimento e a morte, que são os momentos mais, né? Mais lindos, assim, né? Tanto biologicamente, como espiritualmente, como emocionalmente, como, né, mentalmente. É a nossa conexão. Acredito que é a vida, né? Conexão com os outros planos. Isso, é a vida que a gente está aqui. Nessa conversa deles de meditação e consciência, eles chegam a tocar no ponto da consciência. O Clancy fala que o budismo, até anotei, o budismo busca entender que somos apenas consciência e o universo em si também é consciência, né? E somos consciência e sujeito, somos o objeto, né? A carne e o osso, o objeto e o sujeito, então, ao mesmo tempo, que é a consciência, né? E o que eu acho interessante da consciência é que, assim, por exemplo, no cérebro humano, a gente sabe onde fica, digamos, o lado das tomadas de decisões, o lado da memória fica mais em outra área, assim, tal, mas e a consciência? Tipo, aonde está a consciência, assim? Ninguém sabe, não tem a consciência fica ali. Tem as pessoas que têm as próprias teorias da glândula pineal, que é a conexão que faz, né, a nossa consciência, o nosso corpo etérico, nossa alma, nosso espírito, que é com a nossa própria mente, que é a glândula que faz a conexão do físico com o metafísico, digamos assim, né? Mas agora você falando isso me lembrou ao hermetismo também, né? A primeira lei hermética, isso tudo é mental. Tudo é mental, tudo é mental. O universo é mental. Então, o universo é mental, então... Sabe aquela pira toda assim, você é o universo se experimentando através dos seus próprios olhos, né? Você está se enxergando, se olhando através dos seus próprios olhos do universo. Então... é o universo evoluindo, né? Buscando evolução. Então isso está no hermetismo, né? Isso está no Inner Worlds, Other Worlds. São muitas referências que eles fazem realmente assim ao longo, né, do seriado. Eles vão falar de muitas coisas, de Kabbalah, de Tarot, né? Eles vão citar vários filósofos, várias pessoas que realmente estão assim em procura de expansão de consciência e é um trabalho assim bem bonito, bem legal de como ele é transmitido, né? E acho que tem mais coisa, né? Sim, e ainda depois disso, querendo ou não, de tanto fugir dos zumbis, chega um momento que eles são infectados, vamos falar assim, né? E todos ali se transformam em zumbis. E o legal é que quando eles se transformam, eles viram dourados, assim, né? Eles têm uma percepção diferente da realidade. E eu vi como se eles estivessem se iluminando, assim, né? Isso, como zumbi. E eles estão curtindo aquela sensação, assim, e os zumbis todos se reúnem, assim, e começam a cantar uma musiquinha que fala justamente aquilo. Nós nascemos, depois morremos, e no meio disso a maioria só chora. A verdade eu descobri, é muito bom ser um zumbi. Devagar, não precisa correr. Isso é fantástico, né? É fantástico demais. Cara, fantástico. Eles zoam no meio do episódio, pô, por que a gente tá correndo de zumbi? Olha como eles são lerdos e tal. E depois eles veem que, pô, pra que correr, né? Você tem pressa pra quê, né? Mas sabe o que agora pensando também, não tinha pensado, mas me deu insight agora,
é como assim, as pessoas passam a vida inteira como com medo da morte, né? Tipo, medo de morrer, mas aí não aproveita, né, a vida. É, tipo assim, saudades do que, né, eu não vou viver. Saudades que a gente não viveu. Isso, Exato. Então, tipo, é uma parada assim, né? Você, acho que deve se centrar o que você tem aqui ou agora, né? Então, assim, o futuro é um mistério, né? Você sabe, o passado, a história, né? O presente é o mais belo presente, né? Que a gente tem. Então, eles falam muito disso. Chegou a sua hora de ser zumbi, é isso, seja zumbi, né? Não lute contra isso, né? Então, assim, realmente, vamos supor que chegou o seu momento, né? De você trabalhar em alguma coisa, ou de você ser pai, né? Ou de você ser marido, ou de você se separar, enfim, ou de qualquer coisa, né? Poder realmente aceitar o que está vindo para você nesse momento da vida, porque é importante você passar por isso para chegar onde você precisa chegar, né? Se você quer se iluminar, não tem como você se iluminar sem você passar por aquela situação. Não adianta fugir, né? Não adianta fugir. Exato. E também não adianta ter pressa. Também. Né? Tipo assim, os zumbis, porque tudo vai acontecer na hora certa. Claro que sim, se você ficar lá deitado no sofá, namastê, gratidão, nada vai rolar, né? Mas é tudo isso, né? A fé com as atitudes e tudo aí, assim, dentro, né, do possível. Mas são tantas referências, assim, né? Um episódio só que assim, é incrível. É fantástico. E no final dessa música ele fala: a vida é uma prisão e eu saí num corpo de zumbi. Então, aquilo que eles estavam fugindo ao máximo, eles encontraram que, tipo, a fuga não é um objetivo em si, né? Mas pra que fugir daquilo que seja uma situação que você tá fugindo, né? Então, mas peraí, pra quê, né? Tipo, a fuga é o pior, a resistência, né? Que é o problema em si deles ali. A resistência para não querer virar zumbi, que pode ser uma coisa muito boa. Isso, que foi o que aconteceu para eles, né? Acabaram virando. E no final, antes do Clancy voltar ali pro mundo dele, sair dessa simulação, no caso, ele fala pro presidente: aí, presidente, quase morrendo, todo mundo morrendo, corando. Apocalipse. Zumbi. Últimas palavras, quais são as últimas palavras? Ele falou: não existe esse negócio de droga ruim, são as circunstâncias. Aí morre e tal, né? E ele volta de novo a isso. A mensagem que ele quis passar do episódio também poderia ser muito bem resumido, né? Sim, na última frase, né? Enfim, somos nós mesmos que criamos as coisas, né? Somos nós que temos o controle, temos a consciência também e sabemos daquilo que é importante pra gente ou não em si, o que eu tô fugindo, o que eu não preciso fugir. Sabe, uma coisa que é interessante, que acho que foi você que me falou, a gente viu, né, a questão ela falava uma hora que é tipo uma analogia, né, quando você usa uma droga, é como um elevador que ele te leva lá na cobertura, na melhor festa. Tá rolando uma puta festa na cobertura. E aí quando acaba o efeito, você desce de novo. Fecha a porta do elevador e desce. E pode ser que você desça mais para baixo do térreo. Não só no térreo. Não só no térreo, senão que mais abaixo. Então assim, tem são algumas questões que é interessante que ele fala da circunstância, né? Então, porque eu acho que pode ser visto até como um amplificador, né? Se você tá mal, você vai ter tendência a ficar pior, né? Sim. E se você tá bem, não tem por que você fazer alguma coisa, né? Porque também está bem, se né? você tá numa frequência boa, né? Não tem por que você querer alterar sua frequência se ela tá boa, né? E aí agora, se você tá numa frequência densa, né? Tem que ter cuidado para você não se densificar, ou para você não ir para uma boa e depois se densificar mais, né? Para você, autoconhecimento é o caminho, né? Você pode chegar na festa de escada também, né? Isso, pode chegar precisa... de escada, pode chegar de outras maneiras, até pode chegar de paraquedas. Também, de paraquedas, exatamente. Então... Mas acredito que seja isso, né? A gente realmente... acho que nosso intuito não é falar o que é bom, o que é ruim, né? É debater realmente o que está acontecendo, né? As circunstâncias as circunstâncias em si, né? E é muito interessante que é um assunto que é tão polêmico, não só no mundo inteiro, mas no Brasil hoje, né? Existem muitos estudos que trazem os benefícios, por exemplo, da cannabis para a saúde em si, né? Existe sim um estudo relacionado a curas que são feitas e tudo mais,
mas é para quem tem uma doença, né? Ou seja, se você tem uma doença, existe um óleo de cannabidiol, acho que pode curar muitas pessoas realmente, mas a pessoa não precisa ficar chapada, né? Ela só precisa aquela substância. Igual a cobra, né? A diferença do antídoto e do veneno é a quantidade em si. Nossa, perfeito. Que é voltando pra cobra, né? Isso, nossa, isso é demais. Então, realmente, né? A gente sabe a diferença do veneno e do antídoto é exatamente isso. Quantidade. É a quantidade. São as circunstâncias. Então, né? Se você tem uma boa cabeça e acredito que consegue ter equilíbrio na sua vida, nunca vai cair numa dependência, num comportamento compulsivo, né? De que eu preciso de tal coisa para ser feliz. Isso a gente não está falando só de maconha, né? De cannabis. A gente está falando de qualquer coisa, de café, de um relacionamento, de refrigerante, de pessoas, né? Quando você se apega a qualquer coisa, quando você se torna compulsivo, você se torna, né, dependente, apegado a alguma coisa, realmente você está bem desequilibrado, né? Então, isso terapeuticamente falando, né? Sim, exato. E aí ele termina o episódio, como ele termina todos, que ele pega tipo uma trombeta, um chifre assim, né? E ele toca, e nisso na cabeça dele abre um terceiro olho, bem no meio da testa, assim, e ele volta pra realidade dele, né? Ele sai ali do portal da vida, da Yoni, e volta fantástico, né? Assim, super realizado, assim, que gravou o podcast dele, que a intenção era essa, né? Exatamente, si, né? Então ele é um buscador, né? O Clancy é um buscador, assim como nós, né? Somos buscadores de conhecimento, né? de todas essas visões, e realmente é muito importante sempre estar buscando e poder conversar de assuntos que são polêmicos na paz, né? Porque às vezes, se você colocar esse assunto de legalização na mesa, né, e tudo, talvez dá uma polêmica com a família. No seu grupo de WhatsApp da família, né? Isso, a pessoa vai achar que você é drogado, que você é maluco e tal, mas é um assunto que é interessante e importante sim debater, né, com respeito, né, e longe da gente querer se mostrar como dono de verdade, alguma coisa, né, a gente realmente procura compartilhar nossos saberes, né, dentro daquilo que a gente estuda, que a gente assiste, né, e até mesmo a gente tá a fim de conversar, de debater também, né? Claro, sem dúvida. A intenção é que vocês também falem aí, né? O que vocês pensam, opinião, como que é, se vocês já assistiram, se vocês gostaram, né? Então, realmente, acho que essa é a principal eu acho interessante, João, de você falar pra eles a questão do terceiro olho no Clancy, que no final de todo episódio aparece, assim, que é a volta, né? O terceiro olho, ele é a representação do sexto chakra, que é o chakra relacionado à clarividência, relacionado à intuição, né? Relacionado realmente a essa conexão mais cósmica, mais sagrada, assim, né? A gente tem ali nessa região a glândula pituitária, pineal, né? Que elas fazem realmente conexão com o divino. E então, toda vez que ele assopra lá o chifre, né, dele, ele realmente vai e abre aqui o seu terceiro olho. Isso quer dizer que ele atingiu a iluminação naquele plano, ou seja, ele sabe aquela história, missão dada, missão cumprida, né? Ele cumpriu a missão que ele tinha que cumprir naquele plano, naquela realidade, para ele poder então subir a um plano maior. E aí é mais ou menos isso, ele está escalando cada episódio, né, sobre o conhecimento, buscando, e esse primeiro é isso, ele tem esse contato, né, com a legalização, com a morte e renascimento, com a aceitação de, não precisa também correr, mas cuidado com ficar chorando a vida toda e não fazer nada para mudar nada, né, então, assim, é interessante, assim, que realmente eles estão explorando isso, porque essa abertura do terceiro olho, ela realmente é feita através da meditação, da conexão, a gente chama de fitness mental, né? Assim como você vai na academia e você levanta suas pesas e você começa a ficar fortinho, saradinho, né? É a mesma coisa, né? Quando você medita, quanto mais você medita, mais se conecta, mais tem pensamentos positivos, mais reza, você vai ter também uma abertura aqui, né? Do seu sexto chakra, o terceiro olho, Ashna, né? Em sânscrito. Então... Sensacional. Demais. Então, realmente assim, bom, assista, né? Quem assistiu já
fala pra gente como que foi a sua experiência. Esse é só o primeiro episódio, né? Exatamente. Só esse diálogo sobre o episódio já é maior que o episódio. É verdade, né? Então, assim, a intenção é essa mesmo, poder pegar as referências e dar uma destrinchada, sim, falar, né? Sim. Assim, destrinchar os assuntos que é muita informação, das coisas que a gente vai vendo aí e tudo mais. E se você assistiu e não tinha pegado algum desses né, assuntos que a gente observou, falou, né, recomendo assistir de novo e dar uma olhada de novo e tal. Agora, se você pegou mais coisas que a gente não viu também, comenta, isso, fala pra gente, que a gente gosta muito também dessa troca. Né? E, bom, acredito que por hoje... Por hoje, esse foi o primeiro episódio, tanto da Caverna Cósmica quanto do Midnight Gospel. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês agreguem pra gente bastante coisa aí nos comentários também. Sim. A gente vai deixar o nosso Instagram para vocês terem mais contatos com a gente na descrição do vídeo. Sim. O meu é @afonsinho_oficial. O meu é @Wilmer_Nueva-Era, em espanhol. Nueva Era. Então compartilha aí para todos os multiversos possíveis que vocês têm contatos. Exatamente, que esse conhecimento chega aí às pessoas, né, que realmente a gente, né, pelo menos 8 episódios a gente vai... Sem dúvida, estamos comprometidos, né? Vai fazer. Mas realmente a ideia, a intenção é compartilhar os saberes e ter uma troca legal aí, que realmente possamos, né, abrir os assuntos para debate e principalmente muito do que o desenho ele faz é fazer você pensar, né? Então, fazer você pensar o como, né? O como. Então, a nossa intenção é isso, né? É que vocês pensem, né? Como, por quê, quando, que, né? Que vocês realmente possam expandir a consciência através das perguntas. Sim. E a meditação, né? A meditação, mindfulness, né? Dá uma googleada aí, mindfulness, né? YouTube. A gente está aqui buscando evolução constante também. E são vários tipos, né? Mas se vocês gostaram, mandem boas energias também, né? Clica no gostei. Se não gostaram também, ótimo. Mandem as energias boas pra gente melhorar e comentem o que vocês acham que ficou faltando também. E é isso, seres de luz. Nos encontramos todos na iluminação. Com certeza, irmãos. Gratidão, que todos os seres celestiais, universos, multiversos estejam com vocês e que vocês recebam muita luz, muito amor, muita saúde. Gratidão a todos. Arro. Caraca, meu. Sensacional, hein? Sensacional.